Fala galera, bom com vocês? Aqui é o Kleber Custódio, você está no canal Sua Música Sem Segredo. Aqui nesse canal a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, arranjo e tudo que tem a ver com produção musical e criação de música. Se você ainda não é inscrito, se inscreve desde já, deixa aquele like maneiro, porque aqui nesse canal a gente fala bastante sobre plugins, mixagem, masterização e eu tenho certeza que você também pode sair bastante favorecido com as informações desse canal. Bom, hoje eu gostaria de dar mais uma dica sobre um plugin completamente grátis, tá bom? Ele é um plugin completamente fenomenal, vale bastante a pena. Eu sou suspeito para falar porque ultimamente eu tenho curtido muito os plugins dessa empresa TDR, que é Tokyo DAW Records, tá? É um capricho muito grande que essa empresa tem para fazer os plugins. As versões que eles disponibilizam grátis já dão conta do recado, nem todas são 100% grátis. Tem a versão grátis e a versão paga, e o Nova não é diferente. Na versão paga você tem vários outros recursos, mas a versão grátis já vale muito a pena, tá? Se você tem um equalizador da sua DAW aí nativa, junto com esse equalizador aqui, cara, você não precisa de mais quase nada, tá? Só depois quando vocês for pensando em upgrades, plugins novos que forem saindo que realmente valham a pena, que vocês já viram aqui no canal que vale a pena, aí tudo bem, mas esse daqui é grátis, vale super a pena. Talvez você já conheça esse plugin, já tenha visto aí na internet, ou você já tenha usado, mas fica aqui comigo até o final do vídeo, porque talvez tenha várias funções que eu vou falar aqui para vocês que vocês até agora não entendem muito bem desse equalizador, eu não sabia que tinha. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou destrinchar esse plugin aqui para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, sem muita delonga, porque tem bastante coisa para falar sobre esse plugin, tá? A gente vai começar falando, quando você abre ele, ele tá desse jeito. Nessa versão gratuita você tem 4 bandas para poder trabalhar, tá? Na versão paga você tem 6. E tem várias outras funções na versão paga, mas eu vou destrinchar, vou focar aqui na versão gratuita, tá? Aqui, como todos os plugins da empresa, quando você mexe, você tem como desfazer uma ação por ação ou refazer ação por ação de novo, novamente, tá? Clicando aqui do lado, você tem alguns presets que a empresa disponibiliza para você. Clicando aqui com o botão direito, você vem aqui, você consegue salvar como default, você consegue salvar presets, você consegue fazer o que você quiser aqui, tá? Por padrão aqui você consegue mexer tanto na tela gráfica dele, quanto aqui embaixo. A gente vai olhar isso mais de perto. Aqui você consegue navegar entre os plugins, para cima ou para baixo. Aqui você tem a parte A, B, você consegue fazer uma movimentação com ele na versão A, depois você consegue fazer outra na versão B, e aí você consegue fazer a comparação de qual das duas estão melhor, tá? Se é a versão A ou se é a versão B. Tá? Isso tem, que eu tô falando, tem todos os plugins da empresa do Tokyo DAW Records, tá? Aqui em display você escolhe se você quer visualizar o gráfico ou não, display on ou display off. Aqui em Precise você tem a qualidade do plugin, tá? Em Eco você tem econômico, você vai diminuir um pouco a qualidade do plugin, mas seu processador vai agradecer. Aqui em Precise é o padrão que vem, então é um modo bem preciso, vai consumir um pouquinho mais de CPU, embora o Nova seja leve e não consuma tanta CPU assim, tá? E aqui no Precise você vai ter mais qualidade ainda, mas você vai começar a pesar um pouquinho mais na CPU, tá? Você vai compensar a latência, você vai ter várias outras contas internas do plugin, vai ficar, a ideia é ficar zero latency, né? Então isso consome um pouquinho mais o processamento, tá? Mas nada que vai mudar muito a coisa aí para você não, tá? Aqui você tem a leitura de entrada do plugin, tá? Então você consegue trabalhar aqui em mono. Se você está num canal estéreo, por exemplo, como um piano estéreo, quando você seleciona aqui em mono, você automaticamente transforma a pista estéreo em mono, então ele vai fazer toda a leitura em mono para você. Aqui em estéreo é o padrão, então tudo que vier com diferença de LR ele vai considerar como estéreo, vai também analisar como a parte mono como mono, é o mais utilizado. Aqui você tem o Some Diff, que significa mid-side, você consegue, principalmente na Master, equalizar ou comprimir em mid-side, você consegue equalizar ou comprimir só o que é left, só o que é right ou em dual mono, tá? Então você tem todas essas opções aqui. Aqui você tem a parte de sidechain externo, tá? Então você consegue fazer sidechain, mandar outro sinal entrar aqui dentro desse compressor ou equalizador, e através do sinal de fora você comprimir o sinal de dentro, tá? Já vamos começar mostrando isso para vocês. Só para eu fechar essa linha aqui, você tem
a parte de ajuda, então tudo que você for para cima ele vai te dar notificações para você entender o que está acontecendo. Aqui você tem algumas configurações padrões que não faz muito sentido mexer, como sensibilidade do mouse, por exemplo, mas você pode, talvez aqui o que é mais apropriado é deixar o plugin um pouco maior ou não, tá? Vou deixar ele aqui um pouquinho maior para a gente poder visualizar melhor, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o sidechain desse cara aqui. Deixa eu remover. Eu vou deixar no baixo mesmo, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Eu ia colocar em um outro canal, mas vou deixar ele aqui mesmo. Pronto, tá aqui do jeito que veio. Eu vou vir aqui no Studio One, cada DAW tem uma forma de fazer isso, tá? No Studio One é muito fácil, você vem aqui em sidechain, qual que é o material externo que eu quero colocar para dentro desse plugin? O kick. Então, cliquei aqui no kick, beleza? A partir de agora, então, o kick ele vai conseguir controlar o meu material do baixo, que é onde está o meu plugin. Vou vir aqui, ó, eu tenho como controlar o sinal de entrada, sinal de saída, visualizar graficamente falando, tá? Ou sidechain flat, tá? Para que eu consiga ver a onda sonora, ó, se eu der um play aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar só solado aqui o baixo. Se eu der um play agora, nota que não vai aparecer nada aqui no meu para eu poder visualizar de onda sonora. Tá vendo? Não tem. Para que isso apareça, eu preciso clicar nesse botão aqui e agora eu tenho a onda sonora que está entrando no plugin. Tá vendo? Eu tenho um analisador de espectro aqui, beleza? Aqui eu tenho o que está saindo depois de processado já, então ele vai me mostrar o analisador já depois de processado. Aqui em SC Sidechain ele vai me mostrar o sinal do bumbo, que é o que eu estou mandando aqui para dentro. Deixa eu até solar ele aqui, ó, o bumbo, olha só. Deixa eu vir aqui e colocar extern, tá vendo que ele tá intern sidechain? Ele tá mostrando do baixo e do bumbo. Vou colocar extern sidechain e aqui em sidechain. Agora, ó, eu tô com ele no baixo, mas nota que quando o bumbo bater que ele vai fazer a leitura, ó. Tá vendo? Ele tá fazendo a leitura. Aqui em off eu desabilito a visualização. E aí eu não vejo mais nada, tá bom? Vou deixar aqui em sidechain, vou fazer aqui alguma movimentação, a gente já vai falar sobre isso, mas eu vou, por exemplo, comprimir, tá? Então, quando o bumbo bater, ele vai comprimir meu baixo, olha só. Ótimo, né? Para quem trabalha com música eletrônica, essas coisas assim, isso aqui é fazer o ducking, né? O sidechain é fundamental, tá? Bom, claro que depende da música, depende do estilo, depende de tudo que você estiver fazendo. Eu vou remover aqui o sidechain, a ideia era só mostrar para vocês como fazer isso. E vamos dar seguimento nas explicações aqui, beleza? Bom, botão direito, vim aqui, né? Reset to Original State, então ele voltou, ele voltou pro original, tá? Então tá explicado toda essa parte para vocês aqui. Aqui você tem a leitura de entrada, tá? Então você vai de menos 12 até mais 12. Se você clicar em cima, você tem um campo maior, de menos 24 até mais 24, tá? Então você tem toda a leitura de entrada aqui, tá? Do volume de entrada. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa curva amarela aqui, que é chamada de curva W, tá? Aqui você tem a leitura de saída e aqui você vai conseguir também visualizar quanto de compressão está rolando, o que está acontecendo, tá? Clicando em cima você tem uma visão um pouco mais estendida de menos 96 até mais 24, tá? E aqui o 0 dB. Então você consegue visualizar isso da forma que você quiser quando você clica em cima. Bom, o que nem todo mundo sabe sobre o Nova é que ele consegue fazer toda a parte de compressão completa e equalização. Ou seja, você consegue trabalhar com ele somente como um equalizador, tá? Um equalizador simples. Você consegue trabalhar como um equalizador dinâmico, então você seleciona a frequência e comprime como se fosse um equalizador mesmo, só que comprimindo. Você consegue trabalhar com ele como um compressor de uma banda única, um compressor full, né? Onde você
vai trabalhar ele somente como compressor. Então sim, o Nova também funciona como um compressor simples, tá? De banda única. Ou você também pode trabalhar como compressor multibanda com ele, tá? Então, todas essas funcionalidades você pode trabalhar ou como compressor ou como expansor. Você pode expandir o seu sinal, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre gate em modo upward. Depois dá uma olhadinha aqui no canal, onde eu faço um exemplo como usando o gate de uma forma upward, que na verdade nada mais é do que expansores, tá? No áudio. Depois dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, tá? Vou tentar colocar ele aqui no card também, para vocês darem uma analisada lá e entender um pouquinho como funciona. Você consegue fazer isso tudo aqui dentro do Nova, tá? Bom, e como que isso funciona? Primeiro eu vou eliminar todas as bandas aqui, eu vou desligar todas as bandas. Você tem essa curva aqui, ó, que é a chamada curva W dentro do Nova, tá? E aqui nada mais é do que o ganho. Beleza? Você consegue fazer o ganho dele aqui. É como se fosse um sinal de entrada, tá? Você consegue, por exemplo, tá vendo que tanto aqui embaixo, ó, quanto segurando aqui e vindo, você consegue abaixar o sinal de entrada ou aumentar o sinal de entrada. Se você tem alguma curva já aqui, por exemplo, esse sinal ele vai começar a ser diferenciado dentro do que você já tem aqui do bell, tá? Da curva que você tem. Isso é uma coisa bem legal, porque dentro do Nova você consegue meio que simular o sistema de equalizador passivo ou o sistema de equalizador ativo, tá? E isso é uma coisa que é bem comum. Segurando Alt, clicando em cima, você volta para o zero. Se você estiver mexendo em alguma coisa, segurou Alt, clicou em cima, você volta para o zero, tá? Como que funcionaria, por exemplo, o equalizador passivo? Se eu vir aqui, por exemplo, colocar um shelve, vamos colocar um shelve aqui, tá? Clicando com o botão direito do mouse, direito lá, o botãozinho direito, você altera todas as bandas do Nova, você consegue deixar ou em bell, ou em high shelf, ou em low shelf, tá? Clicando com o botão direito em cima aqui, sem precisar vir por cá, ó, tá? Você também tem essa opção aqui, tá? E com o scroll do mouse você seleciona o kill, se você tiver aqui em cima do botão, ou você pode vir aqui e mexer no kill por aqui também, tá? Você tem todas as funções que você faz aqui embaixo, você consegue fazer aqui em cima também, tá? Agora, a gente estava falando sobre equalizador passivo. O equalizador ativo, como que ele faz? Você tem aqui, ó, um sinal que está em 0 dB, você quer dar um boost, beleza, qual a frequência? Vamos lá, em 3K. Em 3K você vai e dá um boost nele aqui, ó, tá vendo? Ninguém? Beleza, você tá pegando e você tá acrescentando frequência, tá? O equalizador ativo trabalha dessa forma. O equalizador passivo, como que ele trabalha? Ele abaixa todo mundo e deixa passar só o que você quer. E aí ele também dá o mesmo boost, só que ele abaixa todo o resto das frequências e deixa passar através de um sistema de pré-amplificação dele. O Pultec normalmente trabalha dessa forma. Então aqui o que é super legal é que você consegue simular. Você pode ou trabalhar ativamente, dando boost aqui, ou você pode trabalhar passivamente, abaixando todo mundo. Isso é bem legal. Se você tem uma outra banda aqui, por exemplo, olha só, tá vendo? Todo o resto está sendo atenuado e o que você quer tá ficando intacto. Então você tá trabalhando como se fosse de uma forma passiva. Isso é bem legal aqui dentro do Nova. Pressionando Alt, clicando, você volta com ele para zero, tanto para as bandas quanto para essa curva em W, tá? Então se você tem aqui, ó, várias bandas, quando você começa a dar um ganho, isso começa a impactar a curva de entrada do Nova aqui, tá vendo? Isso é bem incomum e é uma coisa bem ímpar da empresa mesmo, Talkdown Records, né? Agora, fluxo de sinal. Como que o fluxo de sinal trabalha nesse equalizador, compressor e tudo mais que você pode imaginar? Bom, uma coisa que pouca gente sabe é que quando você está dando boost aqui nas frequências, o sinal que você está dando boost, ele é 50% paralelo. Como assim? O Nova, ele não trabalha com sinal íntegro, tá? Entrou 100% do sinal, você está processando 100% do sinal. Não, ele simplesmente ele entra aqui, todo sinal que está passando aqui por essa onda W aqui, que é a amarelinha, você tem o sinal passando completo por ela. Todo o sinal do baixo está chegando para ela aqui. Só que metade do sinal depois dela passa inteiro e vem direto para a saída,
e toda a compressão ou equalização que você está fazendo em paralelo, tá? É por isso que o Nova consegue ser tão sutil nas curvas dele. Quando você dá um boost, ele não dá aquele boost agressivo. Se você quer uma coisa mais agressiva, você vai ter que usar um equalizador mais agressivo, tipo um SSL, por exemplo, que é um equalizador ativo, é bastante agressivo. Já o Nova não, ele trabalha completamente em paralelo. E como você ainda tem um outro controlezinho aqui ainda de Dry or Wet aqui embaixo, você vai começar a, no final das contas, pegar aquele processamento que está em paralelo e trazer um pouquinho mais ainda. A gente vai chegar nessa parte, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Aqui, quando você clica nessa parte, na onda aqui amarela, ele mais ou menos fala para você aqui como que funciona o fluxo do sinal, tá vendo? Ó? O sinal entra aqui, e aí metade do sinal ele vai vir para as bandas, ó, banda 4, banda 3, banda 2, banda 1, e o outro sinal ele vai passar direto aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí ele passa pelo wideband, que é essa banda amarela aqui, ó, tá vendo? Ó? E ele vai direto para a saída. Então chega aqui no sinal, no final aqui, ó, tudo que foi processado com as bandas vem e se soma aqui em paralelo e metade do sinal passa reto aqui, ó. Tá vendo? Para a saída aqui. Então, é assim que o Nova funciona. Pouca gente sabe disso, nunca vi ninguém falando assim da internet, mas ele é completamente paralelo, tá? E até o sinal aqui, o desenho dele já te indica isso para você entender. Então, retomando, o sinal entra aqui, ó, entrou, ele splita o sinal, metade vai para os filtros, que são esses filtros aqui, tá? Onde você vai equalizar ou comprimir, e metade passa direto. Quando chega aqui no final, ele pega todo o sinal processado e soma aqui novamente para sair os dois sinais em paralelo e não paralelo. Quando você começa a vir aqui no Dry Wet e começa a fazer um mix do que você quer totalmente processado e não, ele simplesmente vai pegar tudo que está mais processado e vai dar mais volume e menos volume no sinal que passou reto, ou vai dar mais sinal reto e vai dar menos volume no sinal processado, tá? É assim que funciona o Nova. Isso proporciona uma compensação de delay aqui dentro nos processos internos que vai diminuir o problema de fase, tá? E ele consegue compensar muito bem esses delays de manipulação de equalização e compressão muito bem, tá? Por isso que o Nova soa tão bem assim e tão sutil, porque o processamento é em paralelo. Bom, beleza, dando seguimento aqui, a gente consegue vir aqui, ó, quando você seleciona a banda aqui, eu já falei que o botão com o scroll você controla o kill, tá? Se você segurar Alt no Windows, pressionar, você volta para 0 de todas as bandas, tá? Ainda se você pressionar Ctrl e Shift no Windows, você começa a ouvir em solo aquela frequência, né? Então você consegue, pressionando essas duas teclas de atalho, você consegue ouvir o que você quer retirar, por exemplo, o que você quer equalizar. Olha só. Tá vendo? Então, aqui, até desabilitei o bumbo aqui, ou você pode simplesmente vir aqui, clicar na banda que você quer, e habilitar esse botão aqui, ó, Band Solo. Pronto, então agora ele fez isso para você, tá bom? Você pode ouvir o que você quer retirar, tá? Se você selecionar tudo aqui, ó, todas as movimentações que você fizer a partir de agora estarão linkadas. Você consegue selecionar tudo por aqui, tá? Se você quiser também olhar por aqui, você pressionando Shift aqui embaixo, ó, você seleciona todas as bandas por aqui por baixo também, e aí você consegue manipulá-las aqui pelo ganho. Todas elas são individuais, tá? Todas elas são individuais. O que isso significa? Deixa eu vir aqui, ó, desabilitar, dando 2 cliques em cima dela aqui na visão do gráfico, você desabilita, ou vir aqui em On, você desabilita aqui também, tá bom? Quando você habilita a banda, todas as funções aqui embaixo é em referente àquela banda. Assim também é igual quando você habilita aqui para a banda W, tá? Que é a banda amarela. Então você tem todos esses controles aqui para a banda selecionada, tá bom? Então a gente já passou por toda essa parte do gráfico, lembrando que o botão direito você troca de bell para shelf, tudo certinho, tá? Aqui embaixo você consegue habilitar
todas as bandas também, ou desabilitar todas as bandas. Aqui você faz a banda virar solo, como eu falei. Esse order by frequency aqui, para que serve isso? Vamos supor que eu tô com a banda 3 aqui, a banda 2 aqui, tá vendo? Por padrão, deveria ser assim, ó, a banda 1 aqui, banda 2, banda 3 e banda 4, certo? São 4 bandas. Ah, mas eu peguei aqui, sobrou essa banda 1, então eu vou usar ela aqui embaixo por último, como Bell, por exemplo. Aqui. A partir de agora ficou desigual. Então começou banda 2, banda 3, banda 4, banda 1. Se eu apertar esse botão aqui, ó, bum, pronto. Ele trouxe banda 1, 2, 3, 4, ele regulou isso para mim, tá? Quando eu passo uma banda que deveria começar primeiro, começa depois, ele habilita esse botão para eu trocar o nome delas, tá bom? Só uma questão de organização e questão de capricho da empresa também, para você não se perder, né? É bem legal isso daqui. Então, beleza, pessoal. Aqui eu vou selecionar, clicar Alt no Windows e vou deixar todo mundo em 0 aqui, tá? Como se eu não quisesse mexer em nada. Beleza? Aqui, ainda embaixo do Nova, você tem aqui os filtros, tá? Então você tem o High Pass individual e o Low Pass individual. Para todos eles, você consegue selecionar a frequência, tá? E o Slope, tá? O que significa esse Slope? Você tem 6, 12, 24 e até 72 dB por oitava, o que é bastante abrupto, tá? Abrupto. O que isso significa? Significa que, por exemplo, eu estou em 100 Hz e eu fiz um slope de 72, quando ele chegar uma oitava abaixo disso, que é por oitava, né, octo, aqui ó, tá vendo, ó, bem por octo, oitava, quando eu chegar em 50 Hz, que é uma oitava abaixo de 100 Hz, eu acabei decaindo 72 dB, ou seja, é bastante coisa, tá? Quando, por exemplo, eu deixo em 6 dB, ele fica bem sutil e começa bem antes. Por quê? Porque quando chegar em 50 Hz, eu desci só 6 dB por oitava. Com 12 eu desci 12 dB por oitava, 24 dB por oitava e 72 dB por oitava. Ou seja, ele corta praticamente um brick wall, né? Praticamente ele não deixa passar nada. Em uma oitava ele corta 72 dB, é bastante coisa. Claro que aí você tem problemas de fase também aí, que nem sempre é audível e tal, mas clica aqui embaixo, eu tô deixando um link aqui embaixo onde a gente fala sobre isso, com 4 aulas gratuitas sobre equalização para vocês, tá bom? Então, seguindo, a gente tem o LP que é o Low Pass, tá? Que também é um corte, tá? E segue a mesma lógica, tá bom? Vou vir aqui em Default de novo. Aqui você tem por banda, se você clicar tanto na W, você tem o controle de ganho. Aqui, se você clicar nas ondas, você consegue selecionar se é Bell, se é Shelf, tá tudo certinho, a largura do kill e a frequência, beleza? O ganho. E é assim que funciona a parte de equalização do Nova. Agora a gente vai um pouquinho para a parte de compressão, tá? Como que funciona? Por banda, eu tô aqui, eu vou até eliminar as outras bandas para não ficar confuso. Eu tenho aqui essa banda que tá em 500 e alguma coisa, 522. Eu posso habilitar o threshold, tá? Quando eu habilito o threshold, ele faz essa linha azul aqui, tá? E essa linha azul significa que agora eu posso comprimir essa frequência aqui, só essa frequência. Então eu tenho como fazer a compressão dentro desse ratio específico aqui, ó, de 2:1, por exemplo, ou eu posso deixar até infinito, que vira quase um limiter aqui, ó, tá? Então, dessa forma, eu vou estar comprimindo só essa frequência. Acaba que aqui o botãozinho ficou até um pouco oval para baixo, falando que eu estou comprimindo. O sinal está indo para baixo, eu estou comprimindo aqui. Quando a gente for expandir, se eu vir aqui, ó, nota que eu tô 2:1. Se eu vir aqui, ó, um pouquinho 1:1, que eu praticamente não tenho compressão, não tenho nada, porque cada 1 dB que entra sai 1. Então tá 0:0. Se eu continuar vindo para cima, ó, agora o ovinho ficou para cima, tá vendo, ó? Presta atenção, ó. Tô redondinho, não tô comprimindo nada. Agora ficou para cima. Quando eu quiser comprimir, fica para baixo. Tá vendo? Olha lá, ó. Estão notando aqui? Então, ó, ele fica para cima. O que significa? Que agora eu tô, por exemplo, em -5:1. Agora eu tô expandindo o sinal, tá? Então, eu consigo expandir aqui também com o Nova, tá? Vamos começar com compressão, 2:1.
Vamos colocar aqui, fazer algumas alterações aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse baixo, por exemplo. Bom, beleza, estou comprimindo toda essa região aqui de 194, por exemplo, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma compressão dinâmica, tá? Com o Rachel aqui e com esse tempo de ataque, esse tempo de release que eu consigo pré-estabelecer para cada banda. Se eu habilitar outra banda, pronto, tudo se zera. Então, tudo que estava acontecendo aqui vai continuar e eu tenho como fazer toda a parte de compressão para outra banda também, tá? E aí ele vai me avisar através dessa linha azul, ele vai me avisar o quanto que está reduzindo, tudo certinho. Isso funciona para as 4 bandas, tá? Independente de se é bell, shelf, high shelf ou low shelf, ele vai funcionar da mesma forma, dessa forma que a gente faz a compressão dinâmica. Então a gente já viu a equalização simples, agora a gente viu a equalização dinâmica, beleza? Agora a gente vai ver o modo de compressão. Bom, para você comprimir o áudio aqui no Nova, tá? É bem simples. Eu vou colocar aqui na voz. Deixa eu colocar aqui o Nova na voz, que eu acredito que vai ficar um pouco mais aparente para vocês, tá? Deixa eu ver aqui um local onde está tocando bem. Deixa eu solar, né? É complicado, mas sim. Maravilha. Então aqui, para eu comprimir e fazer uma compressão de uma banda única, eu só preciso desabilitar todos os filtros. E eu vou trabalhar com a banda W aqui, tá? Clicando na banda W, agora eu tenho um threshold se eu clicar aqui, ó. Tá vendo? Então tem um threshold, simplesmente é isso. E aí eu consigo controlar o rate, consigo controlar o ataque, consigo controlar o release do áudio como um todo. Vamos fazer isso um pouquinho pra gente ver. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Pronto, então eu estou comprimindo todo o meu áudio como se fosse um compressor normal. Isso é bem legal. Agora, outra coisa legal que dá para fazer é você ativar a banda aqui e, por exemplo, eu posso dar um boost na determinada frequência com o som já comprimido. Então eu comprimi tudo e agora eu tô dando um boost com o som comprimido, olha só. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Então dentro de um único plugin você consegue fazer toda a compressão e devolver um pouquinho do som já comprimido através de uma equalização. Então você está comprimindo e depois está equalizando o som já comprimido, tá? Aqui dentro desse Nova. Completamente outro chain da equalização dinâmica, é outra coisa, tá? Então você consegue fazer isso. Ah, Kleber, mas eu queria equalizar, agora eu comprimi tudo, eu queria equalizar, mas eu não queria que ele pegasse o som já equalizado, eu queria ignorar a equalização, a compressão, aliás, e queria só equalizar. Como é que eu faço? Tem como fazer isso? Tem. Você está aqui, você está fazendo toda a parte de compressão, clicando aqui na banda W. Clicando na banda que você quer, é só você vir aqui, clicar Alt, tá vendo? Nota aqui de Threshold, que eu tinha aqui, agora ó, era Threshold. Clicando Alt no Windows e apertando, você vem para uma onda chamada Stick. Então agora ele está desconsiderando a compressão e ele está só fazendo a equalização. Ele vai comprimir todo o resto de campo de frequência e ele vai equalizar ignorando a compressão. Olha só. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Se ligaram? Ele está comprimindo tudo, mas ele está equalizando sem considerar a compressão aqui. Diferente de eu fazer isso. É complicado, mas se... Em Threshold, aqui eu estou equalizando o som comprimido. Se eu apertar Alt no Windows e deixar no modo Stick... É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Ele está completamente ignorando a compressão e está só fazendo a equalização. Cara, eu disse pra você que esse equalizador era muito completo e que tinha várias coisas que talvez vocês nem sabiam por aí. Bom, vamos dar seguimento aqui, tá?
segurando Alt. Vou clicar aqui, voltar tudo do jeito que era, tá? Deixa eu deixar aqui também. Aqui no modo W eu vou desligar a compressão. Uma coisa legal, antes de desligar essa compressão, eu vou ligar de novo essa compressão. E o que que acontece? Aqui, quando eu ligo o threshold que eu quero comprimir, eu posso subir ele já comprimido, tá? Que a gente acabou de conversar. E eu posso ainda comprimir mais ainda pensando na equalização dinâmica, cara. É muito louco isso aqui, tá? É muito louco. Então, só para resumir, eu tô comprimindo um sinal como um todo. Depois do comprimido, eu consigo manipular a equalização dele já comprimido. E mesmo assim, eu ainda posso fazer a compressão por banda. Aí eu uso a equalização dinâmica junto com o compressor. É bastante confuso, mas é muito uma mão na roda, porque você consegue ter uma infinidade de sonoridades aqui dentro. Olha só. É complicado, mas se estudar se dedicar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar essa linha aqui, só para vocês entenderem que está comprimindo o áudio como um todo, ó. É complicado, mas se estudar se dedicar. Agora eu vou habilitar uma banda, por exemplo, e vou equalizar e comprimindo, ó. É complicado, mas se estudar se dedicar aprende. Mas se não for suficiente, eu posso habilitar o threshold e comprimir a banda um pouco mais, olha só. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Ou seja, eu estou comprimindo toda a faixa de frequência, mas nessa banda eu subi comprimido e estou comprimindo mais ainda. É uma loucura. E aqui do lado, se vocês notarem, eu estou com uma configuração aqui ó, na banda W, tá? 8.4 milissegundos e tal. Se eu clicar nesse botão W-Band aqui, ó, ele vai pegar e vai trazer para essa compressão que eu estou fazendo dessa banda as mesmas configurações que eu estou fazendo para a banda W aqui, ó. Se eu clicar aqui, pum, ó, 8.4. Então ele copiou a mesma configuração da banda W, que é uma configuração de compressão como um todo, tá? Então, se eu mexer aqui, por exemplo, na banda W, 16 milissegundos, por exemplo, ele copia isso para cá também na minha banda. Se eu não quiser isso, eu desabilito e agora meus controles ficam individuais para essa banda aqui, tá? Então, é bem legal, é muito... É uma mão no açúcar, você consegue fazer muita coisa com esse compressor, barra equalizador, barra tudo de bom. Bom, você também consegue fazer com Nova um compressor dinâmico, tá? Deixa eu resetar ele todo aqui. Como é que funcionaria esse compressor dinâmico? Eu posso, por exemplo, achar o que eu chamaria de grave aqui. Deixa eu colocar aqui num shelve, colocar aqui, e deixa eu colocar aqui a banda em solo. Vamos ouvir. É complicado, mas se estudar, se dedicar. Bom, beleza, eu vou chamar isso de grave, tá? Eu vou colocar em 0. Deixa eu ouvir o que tá rolando aqui. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Vou chamar isso de médio grave, a banda 3. É complicado, mas se estudar, se dedicar. Beleza, banda 4. É complicado, mas se estudar. Beleza, então agora os kills aqui que eu consigo manipular fica sendo o meu slope, minha frequência de corte dentro do compressor dinâmico, tá? E agora, se eu conseguir habilitar... Ups, teve uma que eu tirei fora aqui. Deixa eu tirar aqui, pronto. Então eu tenho 4 bandas aqui a partir de agora. Então agora é só vir cada uma delas e fazer a compressão do jeito que eu quero. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Tô exagerando para vocês perceberem como que é a ideia, tá? É complicado. Vou vir nesse próximo aqui, ligar o threshold também, vou comprimir um pouco. Vou vir na banda 4, ligar o threshold e vou comprimir um pouco. Lembrando que todos você pode mexer no kill, como se fosse o slope de frequência de corte, e você pode também manipular o ataque, manipular o release, manipular o ratio do jeito que você quiser. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Então, a partir de agora, a gente tem um compressor multibanda, tá? Então, nota que a gente viu a parte de equalização só, a gente conseguiu fazer um equalizador dinâmico, a gente conseguiu fazer um compressor
e a gente agora está fazendo um compressor dinâmico. Então o Nova ele funciona para atender bastante, isso porque é a versão grátis, tá, pessoal? A versão paga, então, nem se fala. Essa empresa Talkdown Records, eu não sou patrocinado, mas se a empresa quiser ver esse vídeo aqui e me patrocinar, eu não vou achar ruim não, porque realmente eu gosto dos plugins dessa empresa. Já tem tutorial aqui de outros dois, ainda vou fazer de mais um, que eu gosto bastante dessa empresa, então vale bastante a pena, e o melhor de tudo é grátis, pessoal. Bom, dando seguimento aqui, então, a gente conversou sobre quase tudo, já que o plugin abrange, então você consegue fazer várias coisas aqui, agora é só se divertir. Pra gente finalizar aqui, a gente tem toda essa parte aqui de compressão, tal, acho que a gente conversou sobre tudo que tem aqui. Aqui em EQ Gain, você tem uma compensação de ganho. Então, eu vou vir aqui, vou resetar para vocês terem uma noção. Quando você dá bastante boost, né, por exemplo, aqui, ó, eu equalizei pra caramba. Então, é normal que o volume suba bastante, né? Se você tiver desabilitado, ele vai subir bastante o volume na saída, olha só. É complicado, mas se estudar, se dedicar... Ele sobe bastante, né? Então, se você tiver aqui em EQ Gain, ele vai fazer a compensação de ganho automático para você. Então, você não vai ter diferença de volume, você só vai ter diferença de equalização ou compressão, seja lá o que você quiser fazer. É complicado, mas se estudar, se dedicar a... Percebe que quando eu desligo, eu só tenho a diferença de equalização, eu não tenho diferença de volume. Isso é muito bom para eu saber o que eu estou fazendo no áudio, se eu estou melhorando, piorando o meu som. Aqui você tem um controle de dry wet, que é o que a gente conversou. Quando você faz esse controle de dry wet, ele está fazendo aquela compensação do volume processado com o não processado e dando mais volume no que você quer, tá? Eu quero um som mais processado, ele vai dar mais volume aqui e deixar o sinal passar limpo um pouco mais baixo. Quero o sinal menos processado, ele vai deixar o sinal passar limpo mais alto e vai deixar o sinal processado passar um pouco mais baixo, tá? Aqui você tem uma compensação de saída, caso você queira fazer a compensação não automática, é só desflegar esse botão, e você consegue fazer manualmente a compensação de saída por aqui, tá bom? Lembrando que todos os botões que você quer voltar para o lugar, você só selecionar Alt no Windows, apertar nele, ele volta tudo para o zero, tá bom? Aqui é bem legal, você consegue dar um bypass do plugin como um todo, então você vai desabilitar o plugin como um todo, a mesma coisa de desabilitar ele por aqui por cima, você consegue fazer. E tem uma coisa bastante legal ainda nessa empresa, que é esse Gain Reduction Delta. O que significa? Significa que ele vai, quando você clica aqui, ele vai mostrar para você só o som que está comprimido, só o que você está comprimindo no áudio. Por exemplo, eu vou desabilitar todas as bandas aqui, vou fazer uma compressão básica aqui no áudio como um todo e vou selecionar esse Gain Reduction Delta. O que significa? Que ele vai mostrar para mim só o sinal que está sendo comprimido. Isso é muito bom também. Vamos dar uma olhada. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Tá ouvindo aí esse som? É só o que eu tô comprimindo do meu áudio. É complicado, mas se estudar, se dedicar, aprende. Legal, né? Com isso eu consigo ver as partes que estão mais altas, as partes que estão mais baixas do meu áudio, o que eu tô comprimindo exatamente, o que eu não tô comprimindo do áudio. Claro que isso funciona como uma banda como um todo ou com as bandas em específico, como a gente já conversou nesse tutorial. Bom, pessoal, ainda além disso, você consegue vir aqui na pontinha e você consegue redimensionar, né, o Nova. Assim, você consegue clicando, como estou fazendo aqui, ele fica um pouquinho destrambelhado aqui, mas você consegue, numa boa, redimensionar ele, ou redimensionar lá como a gente falou nas configurações, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Talvez tenha funções aqui que eu tenha conversado que você não sabia sobre o Nova, então vale muito a pena. Eu vou deixar um link para o download aqui embaixo, tá? Também fica de olho no meu site, fica de olho no blog lá, que lá eu vou colocar todos os manuais em vídeos, com todos os downloads para vocês poderem baixar, tá? Então fica de olho lá, porque muita coisa eu vou começar a postar lá que eu não vou postar aqui, muita coisa eu vou postar aqui, não vou postar lá, então é bom vocês estarem sempre de olho, tanto aqui no YouTube, quanto na página lá da internet, no meu site, tá? E também no Instagram, agora, segue nós no Instagram, @sua música sem segredo, beleza? Que eu vou começar a postar bastante conteúdos lá também, então é legal vocês darem sempre uma olhada no YouTube aqui, se tiverem com o celular, vai lá pro
Instagram, dá uma olhada nos blogs quando vocês forem baixar plugin, os links estão todos aqui embaixo para vocês, tá bom? Lembrando que se você quiser aprender sobre equalização, tem 4 mini aulas gratuitas aqui embaixo que eu tô deixando para você, também tô deixando um e-book gratuito do Nando Costa, que ele escreveu com muito carinho, tenho certeza que vai mudar um pouco a cabeça de vocês em relação à mixagem. Agora, se você quiser dar um passo a mais, primeiro link na descrição, tá aqui o curso que eu fiz, tá? Que foi o melhor curso que eu já fiz sobre produção musical e áudio, que é o que mudou a minha percepção mesmo sobre a mixagem, masterização, produção musical. Então, se vocês quiserem conhecer, tá aqui embaixo o link, tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo sobre o que vocês acharam. Todas essas funções aqui, vocês já conheciam do Nova? Vocês sabiam mexer, sabiam que o Nova podia ser um equalizador dinâmico, um compressor ou um compressor multibanda? Vocês sabiam disso? Tem alguma função que eu falei aqui que vocês não sabiam? Vocês usam o Nova? Eu quero saber um pouquinho mais de vocês, o que vocês usam, se vocês gostaram, se não gostaram. Não esquece de dar o like, se inscreve aqui no canal, beleza? E se quiserem ter um contato mais próximo, entre lá no blog e manda lá na seção de contato, manda um e-mail para mim, que vamos tentar socializar um pouquinho mais para a gente tentar mexer, movimentar um pouquinho mais aí o cenário do áudio, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui, eu vou fazer questão de responder todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, abraço!